Irmãos e irmãs, segundo domingo da Quaresma, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 17, do 1 ao 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele vai se transfigurar na frente de seus discípulos após ele ter falado da cruz. Quando Jesus falou da cruz, Pedro foi o primeiro que não aceitou. Assustado, tenta repreender o Senhor, tenta fazer uma correção com Jesus, alguém corrigindo Jesus. E Jesus revida-lhe: Sai, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. Nisso, nós vemos que Pedro, que era o primeiro que professou a fé em Cristo, ainda essa fé, apesar de ser boa, verdadeira, poderia ser facilmente distorcida mais tarde, diante da cruz. Jesus, ele vai para Jerusalém, ele vai ser crucificado. Só que na hora que vier cruz, Jesus não quer que os discípulos vá cada um para o seu canto e voltem à vida anterior que eles tinham, quando ainda não conheciam o Mestre. E, portanto, Jesus toma 3 deles, Pedro, Tiago e João, vai subir no alto da montanha. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é divino. E essa divindade de Jesus não era evidente. A divindade de Jesus estava coberta pelo véu. Jesus deixou sua divindade velada. Ele é Deus, mas está velado. Essa parte de Jesus, essa natureza divina de Jesus, ele velou e revelou aos sinais. Ele revelou por meio de sinais. Foi dando pistas para que os discípulos pudessem juntar 1 mais 1 no quebra-cabeça e chegar à grande conclusão, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é uma pessoa de Deus. Quando Jesus sobe o Monte Tabor com os discípulos, ele vai se transfigurar, e essa transfiguração é o levantar da pontinha do véu, para que eles vissem uma pontinha de quem Jesus de fato era. Surgem então 2 personagens, é Moisés e Elias, que estão com Cristo na montanha, conversam com ele, concordando com a sua condenação de cruz. O diálogo que se passa de Moisés, Elias e Jesus, os discípulos não divulgaram após a morte e ressurreição de Cristo. Pode ver que aqui não tem as falas de Moisés nem de Jesus, um com os outros, com Elias. Os discípulos, eles pegaram a conversa, eles captaram a conversa. Porém, era algo particular da oração pessoal, que o Espírito Santo não permitiu eles revelarem para nós em evangelhos e nem contarem aos outros para que divulgassem os diálogos. Porque há certos segredos que o Senhor Jesus vai lhe confiar em oração e que você não pode divulgar a ninguém. Você vai precisar trancar 7 chaves no seu coração para manter o segredo do Cristo lá dentro. Porque Jesus quer saber se ele pode confidenciar algo particular para você que você não vai sair contando para todo mundo. Eu sei, é difícil. Tantos milagres Jesus fez e pediu para não contarem para ninguém, mas eles espalharam a notícia, espalharam. Quando Jesus nos confia certas
informações na nossa oração pessoal, inspirações e luzes, devemos primeiramente guardar. Não faleis a ninguém destas visões. Não faleis a ninguém dos toques da minha graça contigo. Não faleis. Eviteis de falar. Essa é a recomendação geral do Senhor. Que guardeis segredo até a hora certa de revelar ao mundo. Pois bem, e o Senhor se transfigura. O Senhor na transfiguração, mudando vestes, mudando a sua face, resplandecente agora na face, brilhava como o sol, roupas branquíssimas, como nenhuma lavadeira do mundo seria capaz de fazer, brancas como luz, refletem luz e luz e luz. Nesse contexto, Moisés e Elias estão presentes também para contemplar a glória do seu Criador. O Criador está presente, é Jesus. Aquele que criou Moisés, que criou Elias, e ainda mais o que conduziu a missão de Moisés e a missão de Elias, o que também no alto de uma montanha, hoje com os discípulos, mas lá atrás, no alto da montanha com Moisés, deu a sua lei, promulgou a sua lei do alto do monte, e com Elias, no alto do monte, também teve uma experiência mística com esse profeta, por meio da qual Deus não estava no terremoto, nem na tempestade, nem no vento forte, nem mesmo no tremor de terra, nem no fogo, mas Deus estava na brisa leve e suave. Pois bem, também no alto de uma montanha, os discípulos estão tendo uma experiência mística com Jesus para serem enraizados na fé. Jesus encobriu que ele era Deus porque ele quer arrancar do homem uma virtude tão meritória para ele, que é a fé. E aqui Jesus quer enraizar Pedro, Tiago e João na fé. Jesus precisa da fé de Pedro, Tiago e João para construir a igreja. Para lá na frente a igreja não parar na perseguição. Para que lá na frente, quando os discípulos fossem presos, fossem açoitados, fossem perseguidos, fossem mortos, eles não se perguntassem, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não é errado? Está provocando confusão o evangelho? Acho que eu vou parar de falar do evangelho porque ele está provocando muita discórdia na minha família. Acho que eu vou parar de falar do evangelho porque provocou discórdia no meu ministério. Acho que eu vou parar de falar do evangelho porque todos me maldizem por aí. Deve estar errado esse evangelho que eu estou falando. Acho que eu entendi errado o evangelho. Vou substituir por um evangelho mais light, mais neutro, que não incomoda as pessoas porque está tendo perseguição. Não, irmão, irmã. Jesus anunciou, se odiaram a mim, odiaram a vós. Mas os discípulos não estavam preparados. Jesus está preparando com a transfiguração eles. Porque agora o Pai vai dizer, esse é meu filho amado, nele está meu pleno agrado. Ou seja, é do meu agrado que vocês sigam Jesus nos passos de cruz. É do meu agrado que quando Jesus estiver morrendo na cruz, você se lembre que o teu caminhar é o mesmo que o dele. E hoje é Jesus que está na cruz, mas amanhã será você crucificado. Amanhã o teu bairro te crucificará por causa do meu evangelho. Amanhã a tua família te crucificará por causa do evangelho do meu filho. Serás crucificado no ministério, serás crucificado no teu grupo, serás crucificado na tua escola, na tua faculdade, serás crucificado entre teus próprios irmãos, entre teus próprios colegas conhecidos, e também serás crucificado por estranhos. E é preciso que tu não pares. É preciso que tu cumpras o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, seja por palavras ou no testemunho silencioso, mas pregai o evangelho. Não está errado o que estás fazendo, mas para que os apóstolos, os discípulos tivessem essa convicção no fundo de suas almas e sofressem pelo evangelho com labores e trabalhos, cansaços, suores, suando sangue para que o evangelho chegasse a terras longínquas e distantes paragens, foi necessário que eles tivessem uma experiência profunda de enraizamento, que é a transfiguração do Senhor. Que na transfiguração vai sempre ter aquela voz que tanto marcou eles, a ponto deles se apavorarem e caírem com o rosto em terra, que foi a voz dizendo, esse é meu filho amado, em quem se encontra meu pleno agrado. Ou seja, o caminho que Jesus levou você a tomar, que deu na porta estreita, que deu numa
num flagelo para você, você vive um flagelo porque você segue Cristo, você vive uma coroa de espinhos porque você segue Cristo, ou você vive lágrimas de sangue por estar com Cristo? Muitos se perguntariam nessas horas das lágrimas de sangue se é correto esse caminho que eles tomaram, esse rumo que eles tomaram, e o Pai está dizendo sim. Aquela voz disse sim. Os discípulos sempre poderiam recorrer a essa voz, a essa visão palpável, sensível que Jesus deu da sua glória para eles se lembrarem. Sim, é do meu agrado. Por exemplo, uma esposa que olha o seu marido como um canalha. Ai, aquele canalha, ele me faz sofrer, ele vê pornografia na internet, ele pensa em outras mulheres, ele chega tarde em casa, ele não liga pra mim, eu vou conversar, ele é grosso, ele é estúpido, ele só me procura na hora de sexo, ele não me dá carinho, não me dá amor, aquele canalha frio, não me deixa carente, me deixa só, me despreza, pisa em mim, me humilha, aquele canalha. Como será possível que a vontade de Deus para mim seja que eu fique presa com esse homem no matrimônio? Não, Deus não quer isso para a minha vida, pensa essa esposa. Eu vou largar essa cruz, eu vou sair da minha cruz. Não, Deus não quer cruz, não. Parece Pedro lá para Jesus. Senhor, Deus não quer você na cruz, Senhor. E nessa hora precisa se dizer: afasta-te, Satanás, afasta-te. Lembre o que meu pai disse, que era para me escutar. Eu digo que o homem tem que ficar na cruz. Eu digo, mulher, você está num casamento que parece que está em ruínas e no pó das cinzas. Mas é para tu continuares, é para tu seguires, essa é a tua cruz, com a qual eu te abençoei. Carrega a tua cruz todo dia, carrega a tua cruz cotidianamente, mas não há forças em nós para tal ato de virtude. E onde tem a força? Na transfiguração. Eu vou buscar subir a montanha com Jesus. Eu vou buscar no alto da montanha, na minha oração pessoal, na minha adoração eucarística. Eu vou procurar aquele que vai me consolar. Eu vou procurar aquele que vai resplandecer o rosto em mim. A face dele vai brilhar sobre mim e vai me serenar o coração. Meu coração ficará sereno se o Senhor resplandecer a sua face sobre mim. Que o Senhor resplandeça sobre vós a sua face, se compadeça de vós. E então eu terei forças depois para descer dessa montanha do êxtase espiritual que eu tive lá no alto e descer para enfrentar a minha cruz de cada dia. A cruz é no casamento, então eu vou enfrentar. A cruz é no seu serviço, emprego, vai enfrentar. A cruz é aonde? É no seu ministério, vai enfrentar. A cruz é na sua evangelização, vai enfrentar. A cruz é por causa das suas penitências, vai enfrentar. A cruz é com mãe, é com pai, é com filho, vai enfrentar a sua cruz. Mas para nós sermos capazes, antes dessa cruz pesar, porque ela ia pesar lá na frente para o discípulo, o Senhor Jesus leva eles no alto de uma montanha, para que eles tivessem um momento sobrenatural, para que eles tivessem o sobrenatural de Jesus sobre eles. Isso quer dizer que quando vai vir a cruz, antes de vir a cruz, é preciso você se preparar. Se preparar indo rumo à montanha, indo para o monte orar. Orar, né? A montanha na Bíblia quer dizer o lugar do retiro, fazer o retiro, estar a sós, para você ficar cara a cara com o seu Deus, só você e Ele. Você poder desabafar com Deus, você poder rasgar a alma na presença de Deus, você poder colocar suas chagas em aberto, a exposição para Deus tocar, você poder ali, nessa oração pessoal, nesse retiro pessoal seu com Deus, essa oração, você poder dela entrar em um êxtase espiritual, ter ali a luz sobrenatural do coração de Cristo em você, te acalmando, te dando paz e te dando convicção e certeza, porque lá na frente, São Tiago, está aqui São Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Quando ele foi perseguido, ele não parou de evangelizar, ele não parou de cumprir ordens de Deus, só porque quando ele pôs em prática as ordens, veio perseguição.
Quantas vezes você começa a fazer uma penitência, levar uma vida mais austera, e todo mundo vem dizer que você está errado, que você está errada, que é fanatismo, que você exagerou na dose, que não é bem assim, que Jesus não quer isso de você, não precisa sacrifício, só precisa misericórdia. E os santos não seguiram essa linha. Todos os santos se sacrificaram a si mesmos. Foram cordeiros de Deus que se penitenciavam e também foram penitenciados por perseguições, calúnias e maledicências dentro da própria igreja, com padres, bispos que os perseguiam. Santa Micaela, por exemplo, ela era superiora de uma ordem religiosa e um dia tinha uma doente, estava para morrer e precisava receber a extrema unção. E ela chegou no padre, pediu: padre, por favor, vai dar a extrema unção para essa senhora que vai falecer. E o padre disse que não, e começou a xingar ela: você não presta, você isso, você aquilo, e desaforou ela mesma, humilhou ela, e ela ali quieta, dizendo: padre, vamos. Não, eu não vou. Até que ela insistiu tanto com o padre para ele ir atender a doente, tamanha era a sede de ver a doente salva em confissão e recebendo o corpo e sangue de Cristo, que o padre deu uma bofetada em Santa Micaela. O padre bateu, agrediu fisicamente Santa Micaela. E ela disse: está satisfeito agora? Estou sim. Então tá, vai atender a doente, por favor. E o padre foi e aplicou a extrema unção na doente, que faleceu. Pois bem, Santa Micaela, no tapa, poderia ter desistido, virado as costas para trás, ido embora e falado: acho que eu estou errada de insistir tanto com o padre. Acho que eu estou errada de ficar na barra do padre, mandando ele dar a extrema unção para essa mulher. Poderia ter duvidado e recuado. Era o que Jesus não queria que acontecesse com os seus discípulos, esse recuo, que eles recuassem. Então, Santa Micaela já tinha tido uma experiência de transfiguração com Cristo, no sentido que Santa Micaela era uma mulher orante, era uma mulher de oração. Quantas vezes ela não ficou diante do sacrário chorando, chorando, chorando pelas calúnias que recebia? Diziam que ela pulava o muro do convento para ir dançar nos bailes. Seria mais ou menos como uma freira hoje ir no pancadão do funk e ficar lá descendo até o chão. Isso era escandaloso, e Santa Micaela comungava. E os padres, era padre, viu? Muitos padres eram contra ela. E diziam que sabiam até a cor do vestido que Santa Micaela usava nos bailes. Tudo mentira, tudo mentira. Se Santa Micaela desistisse, talvez ela deixasse até de ser freira. Talvez ela saísse de convento, de ordem religiosa, e fosse ir para o mundão. Talvez Santa Micaela mudasse de religião, com essa pressão, com essa cruz sobre as suas costas. Era o que Jesus não queria que acontecesse com seus discípulos. E, portanto, vem cá, Pedro, Tiago e João, vamos para a montanha, que eu tenho uma coisa para falar com vocês lá na montanha. E Jesus vai falar com a mística. Agora Jesus vai usar do fenômeno sobrenatural para imprimir uma impressão profunda na alma dos discípulos, uma convicção, uma fé que está certo. Aquela voz: escutai-o, escutai-o, escutai-o. Porque quando Jesus morresse na cruz, irmão e irmã, eles poderiam dizer assim, Pedro podia dizer: exagerei, deixando minha profissão, minhas redes, perdi 3 anos da minha vida aqui para nada, vou voltar a ser pescador de peixe. Eles poderiam dizer, Tiago e João: nossa, abandonamos o nosso pai velhinho idoso, deixamos ele só para seguir esse maluco, ele morreu na cruz, que absurdo. E se ele tivesse mesmo possuído por Belzebu, como disseram os mestres da lei? E se os mestres da lei e fariseus estavam certos sobre ele e nós errados? Ele morreu na cruz, gente. Quer dizer, ele se fez que era o Messias e morreu na cruz. Será que Deus queria isso para ele? Você entende então, irmão, o que está sendo falado? Se a pessoa não tiver de fato convicção, ela na primeira larga tudo. Por exemplo, começou a quaresma e eu lá na igreja faço fervorosamente o propósito de não comer limão. Nossa, gosto muito de limão, mas não vou comer limão. Chego em casa aquele dia e minha mãe fez suco de limão, temperou a salada com limão e ainda temperou toda a mistura com limão. Vixe,
A pessoa olha e fala, eu acho que essa não era a vontade de Deus para mim, não. Acho que eu vou mudar de propósito e já volta atrás, já recua, já abandona a penitência que tinha decidido ter, já abandona os bons propósitos. Por quê? Porque veio uma tentação e ela tremeu na base e agora ela foi andar para trás. O que Jesus não quer que aconteça é isso. Por isso precisamos ser enraizadas. E como é que eu vou ser enraizada em Cristo? Para não abandonar meu chamado quando alguém se opor a mim, para não abandonar o meu ministério quando alguém se opor a mim, para não abandonar a minha evangelização, porque eu poderia abandonar minha evangelização se viesse uma oposição, se viesse um complô, se viesse, não sei, a difamação da minha pessoa. Eu poderia dizer, nossa, acho que eu vou evangelizar mais light, não é? Para não acontecer dessas comigo. E não, o Senhor está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua fama, salvar a sua carreira, salvar seu cargo dentro da igreja, vai acabar perdendo sua vida, perdendo sua alma. Mas quem perder tudo por causa de mim, você perdeu seu cargo porque você está sendo uma pessoa séria, você perdeu seu emprego porque você está levando Jesus a sério e você não está compactuando com certas imposições. Você de repente foi expulso de uma igreja, não porque você estava na desobediência, mas porque você não aceitou as desobediências a Cristo. Entende? E você está na certeza, mas é preciso ter uma forte e firme convicção dentro da alma para não desistir nessa hora. E onde é que eu tenho essa forte convicção? É naquilo que o Pai disse, escutai-o. Escutai. Porque se você escutar, você vai estar convicto do que você está fazendo como os discípulos. São Tiago Maior, quando foi ser decapitado, foi dada a sua sentença de morte, foram subir no Calvário com ele, e ele no meio do caminho, ao invés de estar chorando, lamentando, ai, eu vou morrer, ai, que medo de morrer, ai, a espada vai me degolar, ai, será que vai demorar muito, ai, eu estou fazendo tudo certo, isso está me acontecendo o errado, ai, minha nossa, ao invés de ficar nessa, pelo contrário, ele estava alegre, ele foi abençoando todos que estavam no caminho da montanha que ele ia subindo para ser executado, e foi acontecendo curas milagrosas, e ele pregando o evangelho, pregando até morrer, pregando até a morte. Pois bem, da onde vinha essa convicção de São Tiago? Da transfiguração, do escutai-o. Tiago escutou Jesus, Pedro escutou Jesus, João escutou Jesus. João foi jogado dentro de uma caldeira fervente de óleo. Se você fosse jogado lá, será que você ia se levantar e continuar evangelizando? Será que você ia se levantar e continuar sendo tão radical? Será que você ia se levantar e continuar sendo tão penitente? Será que você ia se levantar e continuar sendo tão de oração? Ou será que você ia diminuir tudo e dizer, eu estou errado? Ah, deixa pra lá, não vou fazer mais isso porque está dando confusão. Será? E os discípulos não. Então, esse escutar, como é que eu escuto, afinal, Jesus? Você escuta na meditação. Quando você ora, na súplica, prece, ação de graça, louvor, pedido, tudo isso é você que fala a Jesus. Mas quando você medita, é Jesus que fala a você. E como eu vou meditar? Você pega um texto da Escritura, o Evangelho pode ser, e vai meditando. Meditar é refletir acerca de um assunto. Você vai refletir acerca do Evangelho. Você vai refletir acerca da passagem que você está examinando, a Lexio Divina, uma leitura orante da palavra, que você pode fazer, e eu recomendo com o auxílio de caderno e caneta, onde você vai identificando personagens, as falas, os diálogos, o ambiente onde ocorreu aquela passagem, aquela cena. Você vai começar de fato uma meditação, um aprofundamento da passagem. Em dado momento vai vir uma luz, em dado momento vai brilhar algo em você, tocando e dizendo, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, e vai entrando, vai penetrando, vai ter uma compreensão nova. A inteligência vai abrir, vai vir o sopro,
A inteligência vai se abrir. Você vai dizer, nossa, eu estou enxergando o que estava escondido no texto. Esse texto fala comigo, o texto falou comigo, as palavras saltavam na escritura, parece que saltavam nos meus olhos. Era quase como se eu pudesse ouvir a voz de Cristo falando para mim diretamente, de forma direta, reta, aquelas palavras. Pois bem, escutai-o, ou seja, meditai em tudo que tem a ver com o meu filho, as escrituras sagradas, os livros dos santos e das santas, mas principalmente a escritura sagrada, a Bíblia, os livros que mastigam a Bíblia para você, como a imitação de Cristo, o Diário de Santa Faustina, são livros meditativos, aonde você vai aprendendo a escutar o Cristo, escutai-o para ficar firmes, escutai-o para na hora da cruz não perder a fé, para na hora da cruz carregá-la com alegria, para na hora da cruz ir com Ele junto, subir o Calvário com o Senhor. Portanto, todos os santos e santas que escutaram Jesus, eles puderam descer da montanha e vencer. No mundo tereis aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Como? Pela transfiguração, pela experiência mística da oração pessoal, pela escuta do Filho de Deus. Eu venci o mundo. Deus abençoe, os anjos protejam e salve Maria.